Olá, tudo bom? Me chamo Marcos Kovaski, sou diretor teatral e produtor do projeto Processos Investigativos em 3 Movimentos, contemplado no edital Cultura Presente nas Redes 2, patrocinado pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro e Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. Este projeto é dividido em 3 episódios, em que eu conto um pouco do processo cênico de 3 espetáculos da Companhia de Arte Popular, nos quais fui convidado a dirigir e criar o visagismo cênico. Bom, em 2017, 2 anos depois da Farsa do Amor Acabado, eu fui convidado novamente pela Companhia de Arte Popular para dirigir o espetáculo Meias Verdades. Posso sentar aqui? Desde ontem não como nada, estou engasgada, um vazio por dentro. É muito triste quando a natureza muda a ordem das coisas. Eu perdi meu filho, meu único filho. Enterrei meu único filho hoje. Eu não quero voltar para casa. Ele não estará lá. De uma forma bruta, estúpida. Como alguém consegue encher a cara de bebida e sair dirigindo feito um louco por aí? O meu filho, o meu único filho, de uma hora para outra. E aí foi um desafio desde a leitura do texto, né? Antes do primeiro contato, o Cesário, que é o dramaturgo do grupo, me viu o texto, e ao ler o texto me surpreendeu um pouco. Primeiro que trabalhava com uma concisão, era um texto de apenas 2 personagens, ou seja, a companhia não estaria toda em cena, e segundo, que o texto era todo calcado numa linguagem, numa estrutura narrativa que dialogava com teatro realista. Então isso era muito diferente para o grupo, né? Pela própria característica do grupo, o grupo vinha de trabalhos que vinham nessa linguagem farsesca, nessa linguagem de comicidade e tudo mais, e Meias Verdades vinha com uma proposta diferente. Paulo e Dona Joana, 2 personagens de meia idade que se encontram numa praça. Inicialmente, nenhum dos 2 tem nenhuma ligação um com o outro, e a história inicialmente vai se desenvolvendo através de alguns diálogos vagos que permeiam o tema da solidão. Pelo próprio grupo, quando já me veio a proposta, né, o elenco, por exemplo, não foi definido depois que eu entrei para o projeto. Ele já veio com a proposta, quando eu fui convidado, de que seria a Nancy Calisto, atriz do grupo, que faria a Dona Joana, e o Cesário Candi faria o personagem do Paulo. E foi um processo muito diferente, não só para o grupo, porque era uma nova linguagem, era um espetáculo que trabalhava com a contenção. Se no projeto anterior eu trabalhei com a exacerbação corporal, nesse aqui eu fiz um movimento exatamente o contrário. Eu trabalhei com a contenção corporal. Era tudo muito minimalista, né? Tudo muito contido e tudo muito entremeado de sensações e de emoções. Era um texto que precisava tocar na plateia. Então ele precisava sair com uma embocadura cênica, fluida e orgânica, para que ele não ficasse pesado ao ser ouvido. E foi um processo em que era muito importante, ao contrário do espetáculo anterior, que era muito importante desde o início a gente ter o texto como base. Desde o início a gente fez um trabalho muito voltado para a leitura do texto, para entendimento dos personagens. Nós dividimos todo o texto e a cada parte nós criamos um verbo para aquele trecho do texto, né? Um verbo que conduzisse o que acontecia naquele trecho do texto, e procuramos dar um título também para aquele trecho. Então, aos poucos, a gente resolveu trabalhar as marcações também através desses pequenos trechos. Eu botava uma música de fundo, botei um banco que eu já tinha definido como cenografia,
esse banco mudava de lugar, hora ele estava no centro do espaço, hora ele estava no fundo, hora ele estava no canto. E eles iam aleatoriamente fazendo texto e passando marcação. E aos poucos, através desses desenhos improvisados, eu fui definindo coisas que falavam, isso foi bacana, isso foi contundente. Aquela maneira que você sentou e olhou para ela foi legal. E aí a gente, aos pouquinhos, sem urgência nenhuma, nós fomos definindo as marcações. Então foi um processo muito calmo, assim. O espetáculo, ele perpassava pelo tema da morte. Então é um tema que já tinha um peso. E a minha função enquanto diretor foi fazer com que o elenco e o grupo, né, mesmo não estando no elenco, eles compareciam ao ensaio, né? O Francisco Farnum exerceu a função de assistente de direção. Então, o primeiro momento foi eles entenderem quais eram os códigos que delimitavam a linguagem do realismo. Então, o realismo ele tinha um outro registro interpretativo. No realismo, a gente tem o texto propriamente dito, mas a gente tem o subtexto, que é aquilo que não é dito, que está entranhado nas intenções dos personagens. Usamos muito como referência na montagem desse espetáculo as obras de um diretor, do grande diretor, Rodrigo Portela, que na época ainda não tinha montado talvez o grande espetáculo, né, da carreira dele, que foi Tom na Fazenda, e tinha uma condução poética nesses espetáculos do Rodrigo Portela que era muito legal. Então a gente assistiu alguns trechos de vídeo do Rodrigo Portela, desses espetáculos do Rodrigo, as pausas que ele imprimia no texto, aquilo que não era dito no texto, mas que a gente assistindo sentia. Eu já tinha até então assistido uns 4 espetáculos do Rodrigo, e foi muito importante. Eu acho que ele foi um diretor que ele serviu como referência desde o início do processo. E tem uma coisa engraçada que mais à frente, no desdobramento desse espetáculo, o grupo foi chamado para participar da mostra regional do Sesc Rio, através do Sesc Duque de Caxias, em que esse projeto da mostra regional, o Sesc convida um diretor que vai fazer a supervisão de um espetáculo de um grupo local. E a Companhia de Arte Popular foi convidada e, para nossa sorte, digamos assim, o diretor que o Sesc convidou para fazer o trabalho de supervisão no texto foi exatamente o Rodrigo Portela. Isso 2 anos depois do espetáculo ter estreado. A imagem não sai da minha mente. Quando eu fecho os olhos, eu vejo, foi tudo tão rápido, o carro, já era tarde. Foi o senhor? Foi o senhor que atropelou meu filho? Não, dona Joana. Matou meu Jorginho? A senhora está enganada, não foi. Foi o senhor, não foi? O senhor disse que estava aqui? Eu vim de longe. Eu não disse isso! Ele me contava, ele não me disse. A culpa é sua! Juro, não fui eu! Nessa história, essa maldito seja o senhor! Bom, eu tenho um carinho muito especial por essa montagem, assim. Foi uma montagem que fiz com muito prazer, assim, principalmente pela entrega dos 2 atores, sabe? Eles estavam com muita vontade de fazer aquele projeto, de acertarem, de experimentarem aquela linguagem. No primeiro momento, a Nancy Calisto estava muito envolvida com o texto e o personagem, debruçadas em muita pesquisa e desde sempre muito envolvida emotivamente com o espetáculo. De tal forma que às vezes eu tive que conter um pouco essa emoção dela, que às vezes exacerbava um pouco, mas ela estava envolvida ali. E mesmo Nancy não sendo mãe, parece que aquela personagem, aquela Dona Joana, aquela mãe que ela estava representando, tocou nela mais rapidamente do que o Paulo no Cesário.
Mas no decorrer do processo, a coisa foi fluindo também para o Cesário e a Nancy foi aprendendo também a domar um pouco essas emoções. Me perdoe, Luna. Eu fiquei dentro do carro, olhando. Foi um acidente grave. Quando o Rodrigo veio fazer 2 anos depois a imersão, a supervisão no nosso trabalho, foi muito agregador. Primeiro que o Rodrigo chegou com muito cuidado, de não querer mudar muita coisa, com cuidado com o meu trabalho, sempre muito carinhoso com a proposta. E eu, ao contrário, eu queria mais que ele mexesse, assim. Para mim era muito importante estar trabalhando com uma pessoa que eu tinha como referência, um cenário bem minimalista. Então eu criei um banco de praça e ele tinha um piso, o espetáculo tinha um piso todo forrado por serragens e por folhas secas. E ele era muito frontal. E o Rodrigo ele veio com a proposta se a gente poderia, uma sugestão dele, né, sempre com muito cuidado, ele propôs que a gente colocasse esse mesmo cenário não frontalmente, mas de forma diagonal, né? Para que aquilo permitisse que a plateia, na concepção do Rodrigo, ela precisava enxergar aquela praça, ela precisava enxergar a dimensão daquela solidão que estava ali, naquela praça. Uma outra questão também que tinha no espetáculo é que a iluminação ela era muito imperativa, às vezes ela ficava gritando no espetáculo, sabe assim, ela às vezes aparecia mais do que o espetáculo. Então a gente também, foi uma proposta do Rodrigo, com o nosso iluminador, o Caverninha, nós também fizemos um trabalho de contenção nos efeitos dessa cenografia. Esse espetáculo, né, como eu falei, foi montado em 2017, mas até hoje esse espetáculo faz parte do repertório da Companhia de Arte Popular. Espero que em breve a gente possa retornar aos palcos com essa montagem. Eu estou querendo cuidar da senhora. Eu e o Jorge, a gente... Eu não quero ouvir! Eu vi a flor brotar do chão. Eu sempre amei a Maria e o Jorge. Obrigado a você que chegou até aqui. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, acompanhe nossas redes e fiquem atentos ao próximo episódio. E se você não assistiu o episódio anterior, é só clicar aqui do lado. Até o próximo episódio.